Tudo que Deus faz, Ele cria perfeito. Ele criou o homem e a mulher com perfeição, mas também criou toda a terra. Ontem nós falávamos do caos que foi causado com a queda de Lúcifer. E vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo? E ele diz assim como a terra foi criada perfeita, o homem também foi, pois Adão não tinha um olho só, nem sofria de qualquer tipo de enfermidade, não. Ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo e era perfeito em todos os sentidos. Assim como Satanás, que significa inimigo em hebraico, se infiltrou na terra e a tornou sem forma e vazia, também se infiltrou na vida de Adão e Eva Satanás. Os envolveu de uma forma tão sutil que deixaram de dar ouvidos à palavra de Deus para darem ouvidos a ele. Então, quer dizer, ele se infiltrou. Da mesma forma, o diabo trabalha hoje na vida das pessoas. Então, em muitos lugares, por exemplo, em Portugal se chama o cofre aberto. No Brasil se fala corpo aberto. Então, quando a pessoa tem o seu corpo aberto, né, quer dizer, a morada dela aberta, então qualquer tipo de sujeira espiritual entra nela e passa a causar o caos também. Como nós vimos, a terra ficou sem forma e vazia. Então a vida da pessoa que tem a morada aberta, consequentemente começa a se tornar vazia, um caos, problemas, doenças, e na sua grande maioria, com a sua própria força, ela não consegue vencer. Até porque até a pessoa conseguir descobrir o que está por trás daqueles problemas, da vida que ela tem tido, ela já tem a vida totalmente amarrada, destruída. E é assim que muita gente, por exemplo, chega na Igreja Universal, com a vida destruída, com os caminhos fechados, com tudo arruinado, até que nós podemos fazer então o trabalho espiritual. E tudo que a pessoa precisa fazer é se entregar e crer naquela palavra que ela ouve, que o homem de Deus vem falando. Aí continuando diz, começou então a grande tragédia da humanidade, o seu caos e vazio, pois deixando o homem de se submeter a Deus, ficou subordinado a Satanás. Ora, Deus é luz, ordem, disciplina, e com ele não pode habitar o erro, o pecado e as trevas. Por isso mesmo, ele foi obrigado a fazer com o homem o que fizera com Lúcifer, expulsá-lo da sua presença. A natureza colaborava com o homem até então, pois este não precisava suar para tirar o fruto da terra. Pelo contrário, a terra gentilmente produzia todo o seu sustento, pois ambos eram irmãos pela criação divina. Houve então revolta contra o homem, pois este se rebelara contra o seu Criador. Hoje vemos o quanto o homem luta para extrair da terra o seu pão de cada dia, muitas vezes sem sucesso, sendo por isso mesmo tragado pela fome, miséria e a desgraça. Impotente, exteriormente religioso, científico, culto, elegante, o mundo está dominado pelos princípios satânicos. Sob sua aparência enganosa, há uma caldeira fervente de ambições, rivalidades e lágrimas escondidas por trás de um sorriso. Satanás e sua hierarquia de seres espirituais da maldade são os agentes invisíveis e a real causa da sede de poder e da inteligência maligna de ditadores e de todos aqueles que usam seu poder terreno para o mal. Nós vamos conferir então o que está em Daniel 10:13 e Efésios 6:12, porque, como o bispo aqui diz, né, a sua hierarquia. Então, o reino das trevas também se divide em hierarquia, né? Aqueles que caíram dos anjos junto com Satanás, ele tem o seu grau de poder, o seu grau de atuação e o seu campo também de atuação. Vamos ver Daniel 10:13, que diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, essa história fala a respeito da oração que Daniel fez durante 21 dias. E o anjo saiu da presença de Deus com a resposta nas mãos, mas foi impedido de chegar a Daniel através desse espírito, né? Que ele chama aqui Reino da Pérsia. Então, esse demônio que dominava esse lugar segurou o anjo para que ele não fosse. E Deus, então, enviou Miguel, um anjo mais forte,
que libertou aquele anjo com a resposta para que ele chegasse até Daniel. Em Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a sua luta, a minha luta, não é contra o nosso próximo, né? Mas sim contra esses espíritos que estão atuando para destruir a vida das pessoas. E aí, continuando o texto, ele fala assim, esses são os dirigentes visíveis, né? Os poderosos, os ditadores, as guerras e os conflitos periódicos que causam morte, derramamento de sangue inocente e extrema violência são os acompanhantes indispensáveis. Na hierarquia da organização satânica, Satanás exerce domínio sobre os espíritos caídos que o seguiram em sua rebelião original. Sua autoridade é, sem dúvida, um atributo a ele delegado pelos seus servos. Esses espíritos, quando decidiram segui-lo, foram irremediavelmente confirmados na maldade e abandonados no erro, em vez de permanecerem leais ao seu Criador. Assim sendo, eles estão em total acordo com seu príncipe e lhe rendem voluntário serviço em seus diferentes encargos e posições no reino altamente organizado. Em Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então o Senhor Jesus estava explicando para aquelas pessoas que o reino de Satanás, o reino das trevas, ele é organizado e não está dividido. Então, um demônio não expulsa outro demônio. Pelo contrário, o único que tem o poder de libertar uma pessoa é o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus também afirma, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sua decisão inicial os ligou para sempre ao seu programa de engano e à sua condenação inevitável. Ainda que o conhecimento de Satanás seja agudo e sobrenatural, não é um conhecimento santo e salvador. Seus demônios creem e estremecem. Está lá em Tiago 2,19. Mas por estarem confirmados na maldade, nunca buscam perdão e pureza. Eles estão cientes de que Jesus Cristo é o Senhor do mundo espiritual, mas suas confissões não envolvem uma confiança salvadora ou uma submissão voluntária. Eles respeitam a Cristo. Marcos 3,11 mostra essa passagem. Vamos lá conferir. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. Engraçado, né? Os demônios reconheciam ele como Filho de Deus, mas aqueles sacerdotes religiosos que diziam servir a Deus não reconheciam ele como Filho de Deus. Mas esse respeito não vem do amor pela santa comunhão, e sim pela mera inclinação de uma vontade inferior a uma superior, com ódio e ressentimento. Os atos dos endemoniados indicam que em alguns casos os demônios os possuem com propósito de gratificação sensual, usando todo tipo de impureza. Isso pode explicar o desejo dos possuídos de viver em estado de nudez, terem pensamentos imorais e frequentarem lugares impuros. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Então aí nós conseguimos entender por que tem pessoas que hoje em dia, então, nem se fala, né? A moda, ela faz cada situação, a moda cria cada coisa, que nós ficamos espantados como aquela pessoa consegue vestir aquele tipo de veste, não se sentir sendo oferecida, né? Então, a roupa, ela diz muito respeito ao que está dentro da pessoa, porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela quer se guardar, né? Ela quer mostrar o seu corpo apenas para a pessoa amada, dentro do casamento, naturalmente. Então, ela não quer mostrar para os outros, isso não interessa para ela. Hoje em dia, não. Quanto mais se mostrar para as pessoas, ela quer mostrar o seu corpo, suas linhas, né? Infelizmente, é o tipo de coisa que vem acontecendo atualmente. Aí diz o texto, a natureza viciosa e vil dos demônios
foi demonstrada no desejo que tiveram de entrar nos porcos. Está lá em Marcos 5,12. E em sua entrega ao amor livre, com a destruição moral de uma sociedade ordenada. Em Romanos capítulo 1, 24, ele diz: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela termina cometendo e fazendo coisas terríveis e horríveis e que prejudica ela própria. Seguindo o texto, ele diz: além de sua inteligência sobre-humana e de sua moral viciosa, os demônios possuem uma força assombrosa. Eles têm poder sobre o corpo humano para causar a mudez. Está lá em Mateus 9, 32 ao 33, a cegueira, Mateus 12, 22, a demência, Lucas 8, 26, 36, manias suicidas, Marcos 9, 22, males físicos, Marcos 9, 18, e as mais variadas deformidades físicas, Lucas do 13, do 11 ao 1 e o capítulo 3. Não há razão para supormos que o diabo e seus anjos tenham deixado de agir na atualidade tal qual agiu nos dias dos apóstolos. O apóstolo João escreveu que todo mundo jaz no maligno. Está em 1 João 5,19. Quer dizer, jaz quer dizer descansa, né? Você vê que o mundo ele tem suas regras. Normalmente elas são completamente contrárias àquilo que Deus quer que a pessoa faça, siga. Então, nós vemos que o curso desse mundo, né, o sentido natural desse mundo, ele é fora da mão dos padrões divinos. Seguindo aqui o texto, no texto original encontramos a ideia de que todo mundo jaz adormecido no sono do maligno. O Senhor Jesus Cristo diz que Satanás age tal qual um pai para os que lhe pertencem, porém um pai destituído de misericórdia. No Evangelho de João 8,44, ele diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, todas as pessoas que elas falam mentira, ela tem por pai o próprio Satanás, como aqui está escrito, não são minhas palavras. Então, cuidado com a mentira, cuidado com aquilo que você faz. Ele pode estar revelando o que está por trás. Por isso que a mudança vem através do conhecimento da verdade. Quando você então começa a conhecer a verdade de Deus e sabe que a mentira ela tem por pai o Satanás, então você abandona a mentira, mesmo tendo que pagar um preço caro por isso. É melhor você agora estar do lado da verdade do que estar do lado da mentira. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então isso significa que o diabo foi vencido. Jesus o venceu. Está em Hebreus 2,14, como nós lemos. E seguindo aqui no texto, ele diz: um reino espiritual maligno que opera nos filhos da desobediência, cegando os olhos do entendimento para que não compreendam a verdade da salvação que há em Cristo Jesus. Efésios 2, do 2 ao 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, um dia nós andamos assim como todo mundo anda, né? Despreocupado com aquele que está reinando e direcionando este mundo. Mas hoje não tem mais por que nós seguirmos as mesmas ideias e pensamentos, ideais, propósitos que nós tínhamos antes, porque agora nós seguimos aquilo que Deus nos direciona a fazer através da sua palavra. Em 2 Coríntios 4:3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quer dizer,
Se hoje o evangelho tem sido revelado para você, é uma graça. Mas para quem está neste mundo, você falar das coisas espirituais é loucura. Aliás, já se andam criando leis que proíbem o pastor de falar da palavra de Deus, de determinados assuntos, que não querem mais que ele fale daquela forma porque ofende muita gente. Quer dizer, nós não podemos nos privar de falar da verdade e nem do que está escrito na palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 3:10, diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Você vê que o ódio hoje reina em muitas pessoas, né? As dificuldades de relacionamento é muito grande. Então, quando há o ódio, quando há a mágoa no coração de alguém contra outra pessoa, então essa pessoa está praticando aquilo que é do diabo, é próprio dele. Em João 12:31 diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E no capítulo 14, versículo 30 diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quer dizer, nada que há no diabo há em Jesus, nada. Quando você se liberta de todos os laços do inferno, você fica completamente livre dele, mas fica completamente agora do lado do Senhor Jesus. Em João 16:11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Está julgado porque o nosso Senhor Jesus o julgou na cruz do Calvário. No livro de Atos 26:18, ele diz: para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, quando você encontra-se com o Senhor Jesus, os seus olhos espirituais passam a estar abertos e você então passa a identificar onde está a ação das trevas. E por isso que você as rejeita, a repreende e a manda embora, usando autoridade no nome do Senhor Jesus. E aí, para encerrar, ele diz: o diabo continua exercendo sobre os incrédulos o mesmo domínio ao qual Adão se entregou quando pecou. O pecado e o domínio satânico sobre o homem estão dessa forma unidos e estreitamente relacionados entre si. Por isso que o apóstolo João, em 1 João 3:8, diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Normalmente o pastor usa essa palavra, né, para desfazer as obras do diabo. Mas é importante que você saiba todo o conteúdo do versículo, porque ele diz: todo que pratica o pecado é do diabo. Então, o pecado nos liga ao mal, às trevas. O pecado nos distancia de Deus e por conta disso nos deixa nas mãos dele. Quando eu então decido me arrepender e me entregar ao Senhor Jesus, então eu quebro os laços com o diabo e me coloco nas mãos do Senhor Jesus. A incredulidade, com seu terrível castigo da condenação eterna, está em Marcos 16:16. É o resultado da obra perniciosa de Satanás no homem. Marcos 16:16, ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, duas escolhas que eu devo fazer na minha vida: crer e ser batizado, seguir esse caminho, ou não crer e estar condenado por não crer. Todos os que se recusam a crer no Evangelho agem por instigação de Satanás, que o retém em seu poder. Em Atos 26:18 diz: para lhes abrires os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, quando os meus olhos se abrem, eu me converto então das trevas para a luz. Olha a importância de você reconhecer Deus e se entregar para Ele. Colossenses capítulo 1:13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, mesmo vivendo neste mundo, nós saímos do reino das trevas e entramos no reino da luz, no reino de Deus. Passamos a ser luz como Ele é. A própria negação da existência de um demônio é consequência da operação do diabo no coração do homem. Segundo Coríntios 11, versículo 14, diz: e não é maravilha?
Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e por isso ele consegue, através desse disfarce, enganar tantas pessoas e fazê-las enganadas, às vezes até dentro da própria igreja. Por isso o cuidado de você ter todo cuidado com a sua vida espiritual, analisando os seus atos e atitudes de acordo com a palavra de Deus. O segredo está na sua fidelidade e numa vida pautada, uma vida de obediência segundo a palavra de Deus. Veja isso. Amanhã nós continuamos, depois nós vamos continuar nesse estudo, que nós estamos fazendo desse livro, Os Passos de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.